O peso do céu nos ombros. A jornada solitária de Capricórnio. Você já sentiu que precisa ser forte o tempo todo? Que sua vida exige responsabilidade constante, esforço contínuo, disciplina quase infalível? Como se existisse uma voz silenciosa dentro de você dizendo: você não pode falhar? Esse é o chamado arquetípico de Capricórnio. Na astrologia junguiana, Capricórnio representa muito mais do que ambição e controle. Ele é o arquétipo da estrutura psíquica profunda, do ego que se forma sob pressão, da alma que amadurece enfrentando limites. É o signo que simboliza o tempo, o dever, a construção daquilo que resiste, mesmo quando o impulso natural seria desistir. Carl Jung dizia que todo processo de individuação exige confrontar a realidade com coragem, e Capricórnio encarna esse processo como ninguém. Ele não busca fuga, busca solidez. Ele não sonha em voar, sonha em construir algo que permaneça em pé, mesmo quando tudo desaba. O símbolo mitológico de Capricórnio é a cabra que escala montanhas íngremes com passos firmes, mesmo sozinha, mesmo com o vento contra. Mas o que poucos percebem é o custo silencioso dessa escalada. A solidão, o peso do mundo, a negação do desejo em nome da responsabilidade. E é aí que a sombra se forma, no excesso de controle, na rigidez emocional, no medo de mostrar fragilidade. Parte 2. Saturno, o senhor do tempo e o guardião da maturidade. Na astrologia tradicional, Capricórnio é regido por Saturno, o planeta dos limites, das leis naturais, do tempo que cobra e da estrutura que sustenta. Para Carl Jung, Saturno representa um princípio psíquico essencial, a função que estrutura o ego e o força a crescer através de restrições, privações e confrontos com a realidade. Saturno não promete conforto, ele exige esforço. Ele diz: você quer se tornar quem é? Então aguente o processo. É por isso que Capricórnio, como expressão simbólica de Saturno, é muitas vezes associado à responsabilidade, à resiliência, à paciência. Mas o que poucos entendem é que esse arquétipo carrega também uma dor silenciosa, o fardo de quem amadureceu cedo demais, de quem aprendeu a não esperar ajuda, de quem confunde força com negação da própria fragilidade. Capricórnio é o arquétipo da autossuficiência que pesa, do sucesso que às vezes esconde medo, da disciplina que mascara carência. E tudo isso pode gerar uma sombra psíquica poderosa, a rigidez emocional, a dureza consigo mesmo, o perfeccionismo defensivo, o ego que sustenta o mundo. Na psicologia junguiana, o ego precisa ser forte o suficiente para sustentar o contato com o inconsciente, mas não a ponto de se fechar para ele. E essa é uma das principais tensões do arquétipo capricorniano. Ele constrói defesas tão sólidas que às vezes bloqueia o fluxo da alma. Capricórnio acredita que se não for forte, tudo desaba, que se ceder, será engolido pelo caos. Por isso, sua estratégia de sobrevivência é o controle total. Ele calcula, antecipa, planeja, vive em função da estabilidade. Mas essa busca por segurança pode se tornar uma prisão psíquica, onde a espontaneidade é sacrificada e o afeto é reprimido. Jung dizia que o maior perigo não é o fracasso, mas a identificação com uma persona endurecida, que impede o indivíduo de ouvir a voz do self, o verdadeiro centro da alma. E Capricórnio, quando identificado demais com o papel de forte, de responsável, de bem-sucedido, se distancia de si mesmo. Parte 3. A sombra de Capricórnio, quando o controle se torna prisão. Todo arquétipo possui uma luz e uma sombra, e a sombra de Capricórnio é silenciosa, mas profunda. Ela não se expressa de forma escandalosa. Pelo contrário, é sutil, contida, muitas vezes admirada socialmente. Mas, por trás da postura forte e estável, pode haver um sofrimento oculto que só se revela quando as defesas se rompem. Capricórnio teme a vulnerabilidade. Ele teme perder o controle.
teme depender de alguém. Por isso, muitas vezes, se fecha. Trabalha demais, espera pouco, exige muito de si e dos outros. E quando a vida o frustra, quando algo sai fora do planejado, quando o afeto o surpreende, quando o caos invade sua ordem, ele pode reagir com frieza, distância, crítica ou retraimento. Essa é a sombra que Jung tanto estudou, a rigidez que se forma como defesa contra o medo. O medo de falhar, de não ser digno, de ser abandonado. Capricórnio, muitas vezes, se protege tanto do sofrimento que acaba impedindo a alegria. O isolamento que não é escolha. Outro aspecto da sombra capricorniana é o isolamento afetivo. Não se trata de solidão criativa ou busca interior, mas de uma distância construída como mecanismo de defesa. Capricórnio quer ser amado, mas teme se abrir. Quer confiar, mas teme ser ferido. Por isso, muitas vezes, só expressa amor através de atitudes concretas, trabalho, cuidado silencioso, e não por palavras ou gestos emocionais diretos. Esse bloqueio afetivo pode gerar um vazio interno, que Capricórnio tenta preencher com conquistas externas, metas, reconhecimento social. Mas nada disso toca o ponto central da alma, aquele que precisa ser visto não por causa do que faz, mas por quem é. Jung via isso como um desvio do processo de individuação, quando o ego constrói uma persona socialmente funcional, mas internamente exausta. Capricórnio precisa, com o tempo, abrir fendas nessa estrutura, não para destruí-la, mas para que o self possa se manifestar e o sentimento possa fluir. Parte 4. A maturidade da alma, quando o peso se transforma em presença. Capricórnio encontra sua verdadeira força quando percebe que não precisa mais sustentar o mundo sozinho, quando entende que maturidade não é dureza, mas consciência do próprio limite. Nesse estágio, ele começa a abrir mão do controle rígido e passa a confiar na sabedoria do processo. Carl Jung dizia que a individuação não é tornar-se perfeito, mas tornar-se inteiro. Isso significa integrar tanto as forças quanto as fragilidades. E Capricórnio, ao aceitar sua vulnerabilidade, começa a relaxar as defesas e a permitir que o sentimento entre, não como fraqueza, mas como forma de ligação com a vida. Essa abertura é lenta, silenciosa, quase imperceptível aos olhos do mundo, mas por dentro é revolucionária. A estrutura psíquica construída por anos a fio começa a se tornar morada, e não prisão. O controle cede espaço para o cuidado, a disciplina se equilibra com compaixão, a responsabilidade se transforma em presença verdadeira. O mestre interior. Quando Capricórnio integra sua sombra, ele se torna um verdadeiro mestre, não daqueles que falam muito, mas daqueles que ensinam pelo exemplo. Seu silêncio se torna sabedoria, sua disciplina vira serviço, sua solidez vira acolhimento para os outros. Ele passa a compreender que a vida não é apenas um projeto a ser administrado, mas um mistério a ser vivido com consciência e humildade. E assim ele inspira, não por buscar aplausos, mas por ser inteiro. Não por ser infalível, mas por ser autêntico. Capricórnio amadurecido entende que o tempo não é inimigo, é guia. Que a dor não é castigo, é chamado. E que a verdadeira realização não está apenas na meta, mas no modo como se caminha até ela. Parte 5. Capricórnio e a sabedoria do essencial. Ao final de sua jornada simbólica, Capricórnio nos deixa um ensinamento silencioso, mas transformador. Não é preciso carregar o mundo para ser digno. Basta estar inteiro no que se faz. Capricórnio, quando desperto, nos mostra o valor da presença verdadeira, da palavra ponderada, do gesto responsável. Ele nos ensina que construir algo duradouro exige mais do que força, exige alma. Ele compreende que o tempo não é um inimigo a ser vencido, mas um aliado que forma, filtra e revela
o que realmente importa. Carl Jung dizia que amadurecer é deixar de ser aquilo que esperam de nós e nos tornarmos quem verdadeiramente somos. E Capricórnio, com sua jornada de enfrentamento, disciplina e renúncia, encarna essa travessia. Ele não busca brilho fácil, busca consistência. Ele não quer ser amado por aplauso, mas respeitado por sua integridade. O guardião do real. No estágio mais elevado, Capricórnio se torna guardião do real. Aquele que sustenta, mesmo em tempos difíceis. Aquele que inspira pela presença calma. Aquele que compreende que a verdadeira espiritualidade não está no que se diz, mas no que se vive. Ele é aquele que, após vencer o orgulho, o medo e o isolamento, se torna capaz de ensinar a viver com verdade, mesmo em silêncio. E assim Capricórnio nos convida a algo profundo, a viver com mais consciência do tempo, a respeitar os limites como guias, não como prisões, a encontrar, no dever bem cumprido, a beleza da alma que se alinha ao seu destino. Porque, no fim das contas, Capricórnio não quer apenas subir montanhas, ele quer olhar de lá e sentir que o caminho fez sentido.